Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez trago-vos mais uma tag e o nome da tag é Tag Favoritos. Quem me marcou nesta tag foi o Hugo, do canal Aprendiz de Leitura. Obrigada, Hugo, por me teres marcado nesta tag. Eu gostei muito de ver as tuas respostas e espero que vocês também gostem das minhas respostas. Então, vamos lá começar para isto não ficar muito longo. E hoje tenho um companheiro aqui ao meu lado. Vou-vos mostrar. Ele provavelmente vai ficar zangado, mas eu vou-vos mostrar. Vem cá, bebê, vem cá, vem cá, vem cá. Olha, diz olá, eu sou Pipoca. Diz olá. Já vai ficar zangado comigo, pronto. Então, pessoal, esta tag tem uma regra que são 16 questões, só que a 16ª questão tem de ser criada por nós, ou seja, esta 10ª questão que eu vou responder foi o Hugo que criou e, portanto, eu vou ter de criar a minha questão para para as pessoas a quem eu vou marcar, certo? Então, vamos lá começar. A primeira questão é, às vezes, antes de lermos um livro, temos aquela sensação de que ele vai ser muito bom. Que livro entrou para a tua lista de favoritos após teres tido essa sensação? O livro que me deu essa sensação foi um livro que, curiosamente, eu vi, que foi adaptado ao cinema e que, curiosamente, eu vi o filme primeiro. E é assim, isto acho que nunca me aconteceu, porque normalmente quando eu leio um livro, quando eu vejo um filme, desculpem, quando eu vejo um filme, normalmente eu depois perco a vontade de ler o livro. E neste caso, isso não aconteceu. Neste caso, eu vi o filme e eu gostei tanto do filme que eu decidi comprar o livro para ler e eu ainda gostei mais do livro. E acho que se enquadra aqui nesta primeira questão, como eles primeiro perguntam aqui, quando temos aquela sensação que o livro deve ser muito bom. E foi essa a sensação com que eu fiquei depois de ter visto o filme. E qual foi? Foi este aqui, A Luz Entre Oceanos, do M.L. Stedman. É este aqui. Eu não sei se vocês já viram o filme, mas eu digo-vos uma coisa, este livro é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Isto conta a história sobre um homem que esteve na Primeira Guerra Mundial e que depois vai trabalhar para um farol numa ilha ao largo da costa oeste australiana. E ele, quando chega a esta ilha, depois tem lá uma rapariga que apaixona-se por ele e vai viver com ele para esta ilha para cuidar do farol. E eles são os únicos habitantes daquela ilha. É uma ilha muito pequenina, claro. E depois, claro, eles casam-se, vão para a ilha e querem ter filhos. E ela não consegue ter filhos. Ela continua sucessivamente a abortar. Entretanto, num dia, eles encontram um bebê a chorar num barco, juntamente com um homem que está morto. E então eles decidem quebrar as regras e seguir o que o coração lhes diz. Eu não posso dizer muito mais, só posso vos dizer que foi um livro que eu adorei. Entretanto, eu não vos posso dizer mais, mas posso-vos dizer que foi um livro espetacular e pronto, foi este o livro que me deu esta sensação. Depois, a segunda questão é, que livro demoraste imenso tempo a ler, para os meus parâmetros, mas que se tornou num dos teus favoritos? Eu aqui não tenho nenhum livro para vos dizer, para vos mostrar, para vos falar, porque de facto, se eu demorei assim tanto tempo a ler, não será de certeza absoluta um dos meus favoritos. Eu não tenho nenhum aqui, não tenho mesmo. Depois, terceira questão. Já alguma vez um dos teus escritores favoritos de sempre já te desiludiu? Com que livro? É assim, eu não posso dizer que seja a minha escritora favorita de sempre. É uma escritora favorita, obviamente, eu adoro os livros dela. Mas não posso dizer que é uma coisa que eu fico doida por ela. Mas foi a Sandra Brown e ela desiludiu-me muito com este livro aqui, Ligações Arriscadas. Eu não gostei nada deste livro, eu dei-lhe 3 estrelas só mesmo por ser a autora, mas foram 3 estrelas muito fraquinhas. Eu não gostei muito deste livro mesmo, foi mesmo uma desilusão, credo, eu estou gaga. Entretanto, a quarta questão, que livro marcou a tua infância?
O livro que marcou a minha infância foi o Aladdin, porque foi um dos primeiros livros que me ofereceram e era banda desenhada, e era um livro lindíssimo, com uma banda desenhada maravilhosa, com muitos brilhantes, muitos brilhos, e estava em inglês e em venezuelano o livro, e foi um livro que me marcou. E lembro-me de andar com o livro sempre comigo, sempre comigo. A minha irmã tem muito jeito para desenhar e ela... eu estava sempre constantemente a pedir para ela me fazer desenhos do livro, porque eu gostava tanto do livro. Entretanto, a quinta questão. Que livro infanto-juvenil leste em adulto e que te surpreendeu positivamente? Sinceramente, eu não me lembro de ler recentemente um livro infanto-juvenil. Não me lembro mesmo. Eu já li alguns, poucos, mas já li alguns, mas sinceramente não me lembro. Não tenho aqui nenhuma resposta para vos dar. Depois, sexta questão. Existem livros que associamos a uma determinada época da nossa vida e que nos marcaram para sempre. Que livro favorito associas a uma viragem na tua vida? Eu aqui associo outra vez a um livro que eu li na minha infância, A Bela Adormecida, porque foi-me oferecido quando eu tinha 12 anos e quando eu estava internada no hospital porque tinha sido operada a apêndice. E foi uma amiga da minha mãe que foi-me visitar ao hospital e levou-me esse livro. A Bela Adormecida. E foi uma viragem na minha vida, esses 12 anos, foi um marco, porque porque eu fui operada a apêndice e depois, logo a seguir, tive que colocar óculos. Foi quando me foi diagnosticada a miopia e tive que colocar óculos. E foi tudo muito seguido, sabem? Foi tudo assim num espaço muito curto de tempo. Depois, a próxima questão. Qual é o livro que, apesar de ser teu favorito, é um livro que divide muito o mundo livrólico? Eu acho que é este aqui, que é um dos meus favoritos, que é O Mundo dos Vendavais. Eu já ouvi críticas muito boas de pessoas que gostam muito dele e também já ouvi pessoas que não gostaram nada do livro, que acharam mesmo muito maçador e muito gótico, muito negativo, que não faz nada a onda delas. Acho que é este aqui. Depois, qual é o teu livro favorito que gostarias que mais pessoas falassem nele? Foi um livro que eu li este ano, que eu adorei e que eu não encontrei muita gente ainda a falar dele, que é este aqui, o Rosas, da Leila Miakan, não sei como é que se lê o nome. Foi um livro que eu adorei mesmo, vocês não têm noção, eu adorei este livro. Fartei-me de chorar compulsivamente, porque foi um livro mesmo que eu adorei e que super, hiper recomendo a quem gosta de romances e de sagas familiares. Depois, a oitava questão. A nona questão, desculpem. Enumera um livro que te conquistou pelo final inesperado e brilhante. Não sei se tenho aqui algo nesta categoria. Tenho. Caramba! Então, eu não tenho Muitos livros. Eu estive a pensar qual era o livro que eu poderia escolher para esta questão. Mas eu não tinha a certeza, então lembrei-me de repente deste thriller, Não Digas Nada, da Mary Kubica, que eu adorei também, achei espetacular. Se não estou em erro, dei-lhe 4 ou 5 estrelas. É um thriller psicológico brutal e que o final foi daqueles, tipo, uau, eu não estava nada à espera, fiquei super surpreendida. Mesmo, deixei um boquiaberto e na altura que eu li, recomendei a toda a gente à minha volta, estava sempre a falar nele porque eu adorei, achei mesmo magnífico. Foi um murro no estômago o final deste livro. Depois, 10ª questão, que livro leste por influência do BookTube e que se tornou o teu favorito? Eu ainda não li nenhum livro por influência do BookTube e que tenha se tornado o meu favorito. 11ª questão. Qual ou quais são as trilogias / sagas que estão no teu top de favoritas? Algumas destas sagas eu já falei aqui, como por exemplo a saga da Irmandade da Adaga Negra, da J.R. Ward, é uma saga que eu adoro. Esta outra saga da Sherilyn Kenyon, este é o primeiro livro da saga, o Amante de Sonho. Olha, eu comprei este livro por nada. Acho que comprei no Continente. Por nada. Não sei porquê, acho que estava em promoção, algo assim. Comprei, li e gostei tanto, fiquei obcecada, fui pesquisar
na net, fui descobrir mais coisas sobre o livro, e então descobri que era uma série, etc, e tenho todos os livros da saga, é uma saga que eu adoro. Depois também tenho uma série, assim, eu tenho muitas séries de romances de época, de autoras que escrevem romances de época. Madeleine Hunter, Tessa Dare, Elizabeth Hoyt, Julia Quinn, eu tenho muitas. Por exemplo, eu já falei recentemente da saga da Julia Quinn, que é uma saga também que eu adoro, e desta vez decidi-vos mostrar este livro, que faz parte de uma saga também desta autora, da Sarah MacLean, que é de romances de época, e este é Um Conto Apaixonante, acho que é o primeiro da saga, e foi também uma saga que eu adorei, e é uma autora que eu também gosto bastante e que recomendo, ok? Depois, ainda neste das sagas, por exemplo, também gostei muito desta saga do Arledge, este é o primeiro, o Mal Me Quer, também adorei e também recomendo, super recomendo. Peço desculpa, pessoal, tive que interromper o vídeo porque estavam-me a ligar. E então, eu ia na 12ª questão. Se pudesses escolher um mundo, século ou época de um dos teus livros favoritos para visitar, qual seria? Eu acho que seria a Escócia, na altura dos Highlanders. Eu acho que seria um horror. E eu acho que não ia gostar nada, porque eu sei que não tem nada a ver com os livros. Mas eu ia querer visitar, se fosse como os livros, obviamente. Se não fosse como os livros, obviamente que eu não queria ir para lá. Pronto, eu acho que é isso. Não consigo pensar noutra época. Depois, 13ª questão. Dos livros chamados clássicos, tens algum favorito? Tenho o que eu já mostrei aqui, O Mundo dos Vendavais, da Emily Brunt. Depois, 14ª questão. Tens algum livro favorito escrito por algum escritor do país em que nasceste? Qual? Não tenho, porque eu nasci na Venezuela e nunca li nenhum escritor da Venezuela. Nenhuma obra de um escritor da Venezuela. 15ª questão. Qual é o teu livro favorito que não queres reler porque achas que foi lido na altura propícia e que se o releres noutra, a altura perde a magia? Sem sombra de dúvida, a saga Twilight. Completamente. Foi logo estes livros que me vieram à cabeça. Não quero relê-los. Eu adorei os livros, adorei os filmes, mas não quero de forma alguma relê-los. Depois, 16ª questão. Esta foi a questão que o Hugo fez para eu responder. Eu e as restantes pessoas a quem ele marcou. Que é, que livro indicado por um booktuber favorito dele tens mais vontade de ler? Aqui, o que eu tenho mais vontade de ler é Flores Cortadas. Eu comecei a ler o livro, eu li 5 páginas, só que depois eu decidi parar, porque eu estou a ler neste momento outro livro, O Homem Ausente. Então eu quero terminar O Homem Ausente antes de começar no Flores Cortadas. Porque eu sei que quando começar no Flores Cortadas eu acho que vou gostar bastante, e quando eu começar no Flores Cortadas eu não vou conseguir parar, então depois o Homem Ausente vai ficar sempre para trás. Então eu decidi parar o Homem Ausente, parar Flores Cortadas e então terminar o Homem Ausente e então ler Flores Cortadas. E então chegou a altura em que eu vou fazer a minha questão para as pessoas que vou marcar. A minha questão é: os livros fazem-te chorar? Se sim, qual foi o livro que mais choraste? É esta a minha questão. E as pessoas que eu vou marcar são... eu vou marcar... já tinha colocado aqui num papelinho. Eu vou marcar a Beatriz do Be A Book. Eu vou marcar a Elisa do canal A Miúda Geek. Eu vou marcar a Dora Marques do Books and Movies. Vou marcar a Ana Lopes. E vou marcar a Maria João Covas do Livros Gosto. Eu não vi se estas meninas já foram marcadas neste tag. Se já foram marcadas, esqueçam. E pronto, não respondam. Ou também, eu marquei-as, não são obrigadas a responder, mas eu iria gostar muito de ver as vossas respostas. Ok, pessoal? Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau!